pessoal, como combinado, 2h35, vamos começar. Boa tarde a todos, é um prazer poder apresentar esse assunto tão interessante para vocês. Quero começar me apresentando, meu nome é Jonathan Cooper, eu trabalho como especialista de soluções pré-vendas aqui na Teutec, focado nos projetos de cloud, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a tão falada jornada cloud. Por que jornada? E ao longo do nosso bate-papo, isso vai ficar bem evidente que não basta falarmos apenas de migração. O título do nosso webinar fala de migração, mas migração e modernização são duas coisas que andam juntas quando a gente fala de cloud computing, né? Meus contatos estão na tela, né? Então fiquem à vontade para mandar e-mail, fazer contato após a reunião. Se quiser também, assim como a Priscila falou, podem enviar as suas dúvidas também no chat. Ao término da apresentação, a gente responde. E se tiver alguma coisa que eventualmente não dê tempo de responder, a gente também, posteriormente, pode fazer contato com vocês, tá? Eu quero começar falando sobre alguns dados que a gente tem de um estudo que o IDC fez e apresentou para a Teutec, né? E esses dados, eles são dados que nos mostram muito daquilo que o mercado tem demonstrado, tem respondido, e isso é muito legal quando a gente fala de institutos como o IDC. Então, esses dados, o que eles nos trazem? Eles nos trazem um embasamento daquilo que a gente fala, daquilo que a gente vê, e como que o mercado tem reagido para esse monte de questões, para esse monte de tópicos que são abordados. Então, o que a gente vê é que cloud computing, ela avança como um elemento-chave de infraestrutura de TI, né? E quando a gente para enxergar tudo aquilo que a gente tem vivido nos últimos anos, como tecnologia, a gente tem um crescimento exponencial e um crescimento que ele, a cada ano, o número de clientes que começam a utilizar, o número de clientes que já utilizam cloud, ele é ampliado. E as perspectivas para o mercado, elas são das melhores possíveis, né, quando a gente fala de cloud computing, porque se nós pararmos para analisar aquilo que a gente tem de investimento em infraestrutura como plataforma, e aí aqui só relembrando alguns conceitos, quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço, né, o famoso IaaS, PaaS ou SaaS. E aqui a gente vê que o IDC ele nos traz que, somados os gastos com infraestrutura, deixa eu só avançar aqui, somados os gastos com infraestrutura e plataforma, a nuvem pública no Brasil, ela atingiu, né, aqui esse dado está relacionado a 2020, mas ele iria atingir 3 bilhões. O que isso quer dizer? Um crescimento em relação a 2020 acima de 45%. Né? É algo muito expressivo. E aí, avançando, como que se deu, né? Como que o IDC fez esses questionamentos, como que ele avaliou esses dados que ele apresentou para a Teutec? Eles questionaram para os gestores de TI uma série de tópicos relacionados a cloud computing. Né? Então, o IDC ele questionou qual é a utilização da nuvem para as empresas hoje e qual é o principal workload que está sendo rodado nesse ambiente de nuvem já existente. E aqui a gente consegue enxergar que na liderança a gente já tem o uso de workloads críticos, ou seja, é a carga operacional de produção, é aquilo que é o core business das empresas. Isso já está em cima da infraestrutura de nuvem, né? Então, o que mais o IDC nos trouxe? Foi questionado pelos gestores para eles indicar quais os modelos de infraestrutura de TI que eles estavam utilizando. E a gente pode ver que o uso de data center ele está lá na frente, né? Está acima de 80%. Então, o data center próprio, o data center on-premise, ele é uma realidade. Aqui a gente tem também outros dados, né? Data center como hosting, como colocation, e a própria nuvem já. Mas aqui, quando a gente para e analisa o que é data center, e aí a gente pode entender data center como on-premise, como data center colocation, como qualquer forma de data center, a gente tem um grande potencial de fazer uma migração desse ambiente todo para a nuvem, tá? Seja uma nuvem híbrida, seja uma nuvem pública, e aí a gente vai detalhar um pouco mais isso ao longo da nossa apresentação.
Quando questionados quais as melhores descrições de tecnologias que os gestores estão avaliando, né, questão de maturidade, o que eles têm planejado de utilização para os próximos anos, ou que já estão em utilização, eu gosto de enxergar esse gráfico. Quem já assistiu essa apresentação já me ouviu falar isso. Eu gosto de, primeiramente, enxergar da direita para a esquerda esse gráfico. Tudo aquilo que está na direita em cinza, isso quer dizer que foi respondido que para aquele tópico, para esta linha, não existe nenhum plano, não existe nada de planejamento previsto para os próximos anos. E se a gente analisar cloud, é a minoria, ou seja, amplamente o mercado está indo para cloud. Quem não foi ainda é uma minoria que está falando que não irá, que não tem planos. Novamente, isso aqui no momento da pesquisa. Eu acredito que se a gente for fazer essa pesquisa após a nossa apresentação aqui, esse número com certeza seria um pouquinho diferente. E se a gente olhar da esquerda para a direita agora, em azul, em verde, ou azul um pouco mais claro, a gente enxerga aonde existem projetos, aonde existe uso amplamente difundido em breve, né? Então, a gente vê que quem está liderando é Cloud, é Big Data, é Analytics. Então, quando a gente fala de Big Data, está relacionado também a Cloud. A gente também tem uso da nuvem para rodar esse tipo de carga numa ampla escala. Tá? Quando a gente fala de quais são as 3 principais diretrizes de priorização de investimento para o ano de 2020, a gente destaca aqui a modernização da infraestrutura e a modernização da aplicação de negócio. Então, falando de modernização, aqui a gente fala, e a gente vai falar amplamente nisso hoje, né, que constantemente a nuvem ela nos permite estar moderno e modernizar a nossa infraestrutura, modernizar a nossa aplicação e tudo aquilo que vem junto. Tá? E para finalizar essa parte, eu quero fazer alguns destaques e algumas considerações que o IDC nos trouxe. Assim como mostrado anteriormente nos gráficos de utilização da nuvem, a nuvem não é mais simplesmente um ambiente de testes, de demonstração, né? A gente já tem o workload crítico rodando, ou seja, o core business das empresas. É aquilo que a empresa depende daquela aplicação para funcionar. É isso que já está rodando em nuvem. E óbvio que todo o restante também pode ser utilizado em nuvem. Né? Quando a gente fala de um uso de nuvem, uma das preocupações, e é algo que constantemente a gente de fato precisa ter um cuidado, é a questão financeira. A gente precisa construir uma infraestrutura que faça sentido, não só em termos de entregar o melhor da tecnologia, mas que no final do mês essa infraestrutura seja viável financeiramente também. Né? Então a gente precisa entender isso, e até isso, essa segunda consideração, ela tem um gancho para a terceira. Normalmente, quando a gente fala de TI, quando a gente fala de inovação, a gente tem uma questão financeira, tem um budget limitado. Né? E como que a gente vai fazer para ampliar o nosso uso sem prejudicar? E como que a gente faz mais com menos, muitas vezes? Né? E com base nesse estudo, a gente tem informação que o IDC passou que o cenário ele é extremamente positivo para 2022, né? E há uma perspectiva de melhora. Então, os projetos de transformação digitais, eles fazem total sentido aqui, e aí eu já vou fazer um gancho, quando a gente fala de transformação, com o próximo slide, que é um slide de tecnologia. Agora a gente vai um pouco mais para a parte prática daquilo que a gente vai falar hoje. Tecnologias antigas criam barreiras. O que isso quer dizer? Aqui eu trago alguns tópicos falando de ontem. Ontem entende-se como alguns anos atrás, 12, 5, 10 anos atrás. No passado, a gente tinha uma realidade muito diferente daquilo que a gente tem hoje. Os aplicativos eles eram desenvolvidos de uma forma diferente. O consumo desses aplicativos ele era diferente. Ou seja, a gente tinha uma aplicação web, de repente uma aplicação cliente-servidor, a gente não tinha muitos canais acessando. Os dados desses aplicativos eram dados estáticos, eram dados simplesmente, eles estavam armazenados e na hora que fossem requisitados, eles eram apresentados. Nós tínhamos uma infraestrutura de servidores para ser gerenciado e para comprar também, como que se fazia para comprar essa infraestrutura?
como que a gente faz um planejamento dessa capacidade que a gente vai prever. Quando a gente fala de data center, do modelo tradicional, a gente tem um gap, né? Vou usar essa palavra, a gente tem um gap que a gente precisa pensar em planejamento de capacidade. É óbvio que existem ferramentas para ajudar nisso, mas no final das contas, normalmente a gente vai comprar alguma coisa que vai ficar ociosa no data center. É uma storage que está em termos de garantia, a gente compra um novo storage, ao invés de comprar a capacidade que a gente precisa para aquele momento ou para os próximos meses, a gente já compra pensando em 3, 5 anos, né? E se a gente está fazendo isso, a gente está tendo um investimento que está parado. É um recurso financeiro que a gente alocou naquele momento, mas que a gente vai consumir só daqui a 1, 2 ou 3 anos, por exemplo. Quando a gente fala de segurança, anteriormente a gente tinha um tipo de ataque, ou de alguns tipos de ataque. Como que a gente se protegia? Coloca um firewall, eu sei que para acessar minha aplicação, todos os meus clientes da aplicação, eles vão estar dentro da minha rede corporativa. Então, era muitas vezes de gerenciar isso. E a gente, assim como eu já falei na parte de planejamento, a gente tinha uma infraestrutura que ela é construída em ciclos, né? Tanto a parte de hardware como de software. O que a gente tem hoje? A gente tem aplicativos multicanais, ou seja, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a compra de algum produto no marketplace pelo site, vamos usar aqui um exemplo do Mercado Livre, por exemplo. Eu estou no site do Mercado Livre, colocando um item no carrinho, ao mesmo tempo eu já pego o celular, vou buscar um item que eu tinha favoritado no aplicativo do Mercado Livre, interajo e aí existe comunicação entre os canais, os diferentes canais, e é muito diferente daquilo que a gente tinha antigamente, uma página estática, um cliente-servidor. Os dados que são apresentados hoje, eles são personalizados. Eu, Jonathan, tenho uma experiência muito diferente daquilo que vocês têm, porque o que é entregue para mim, seja em termos de pesquisa, em termos de aplicação, redes sociais, seja o que for, isso é personalizado para mim. A gente até brinca que muitas vezes os provedores, a internet conhece até demais a nosso respeito. Né? Então, como que se sabe que eu estou pesquisando por um produto e daqui a pouco aquele produto aparece para mim? Né? Então, aqui a gente já tem inteligência, já tem soluções inteligentes trabalhando, então a experiência que a gente tinha no passado ela é muito diferente daquilo que a gente tem hoje. Quando a gente fala de manter um ambiente de infraestrutura, um ambiente de solução de software, como que a gente faz para manter isso moderno? Como que a gente faz para não precisar mais se preocupar com a infraestrutura de servidor, em gerenciar, em atualizar o parque de máquinas? A nuvem é uma resposta para isso, mas um pouco mais para frente eu vou falar um pouco mais disso. Escalabilidade. A gente tinha uma limitação física quando a gente fala de escalabilidade dentro dos nossos data centers. A gente tem um limite de capacidade dos nossos servidores, dos nossos storages, de tudo aquilo que é equipamento. Quando a gente fala de nuvem, vocês vão ver ao longo dessa apresentação, isso não é novidade para ninguém, mas a gente tem uma capacidade que ela é ilimitada. Se esgotar os limites que eu tenho hoje disponíveis no data center da nuvem mais perto da onde eu estou, eu vou para uma segunda região, vou para outra localização e eu consigo ter uma escala global. Além disso, as ameaças, como que eu lido com as ameaças? Eu mencionei que no passado, para o meu cliente acessar a aplicação, ele tinha que estar dentro da minha rede. Ou ele está acessando pelo celular, ele está acessando do dispositivo, do notebook dele, da casa dele, do dispositivo corporativo. Ele está dentro da rede, ele está fora da rede, ele está viajando, ele está em constante movimento. Como que eu garanto a proteção desse ambiente? E por último, mas não menos importante, como que eu garanto a inovação contínua e integrada? Então, como que eu faço para desenvolver aplicações e essas aplicações serem disponibilizadas num tempo muito rápido? Né? Então, tudo isso a gente vai passar um pouco mais nessa nossa apresentação. Eu trago agora alguns gatilhos para migração e modernização. O que seriam os gatilhos? Gatilhos são itens que nos permitem fazer uma migração de acordo com aquilo que está acontecendo. Então, estou num data center com os meus equipamentos. Está terminando o meu contrato. Isso é um gatilho para eu não renovar com o data center, para não comprar novos equipamentos e levar para a nuvem. Então, é um gatilho que vai me permitir realizar uma migração, realizar uma modernização de uma aplicação. Comprei uma empresa. Como que eu faço para unificar essa infraestrutura naquilo que eu já tenho
de infraestrutura rodando hoje. Preciso estar compliance com alguma regulação. O que eu faço? Como que eu faço? Como que eu garanto que eu vou crescer, vou criar um ambiente que ele está compliance com aquilo que eu vou ser auditado daqui a pouco? Então, eles são itens que nos permitem fazer uma migração em algum momento. E aí a gente tem dois tipos de gatilho, né, que um pouco mais para frente eu vou falar. Existem os gatilhos que eles são muito mais focados em cronograma, né, e aí é termo de garantia, é necessidade de renovação, de atualização, porque eu estou entrando no final de ciclo de uma solução. Então, existe o gatilho por cronograma e existe o por negócio. Eu preciso modernizar a minha aplicação, eu preciso transformar o meu negócio. Então, são outros tipos de gatilho, mas todos, no final das contas, são gatilhos. Falar um pouco sobre as estratégias de migração e de modernização. Quando a gente fala de rehost, refactor, rearchitect e rebuild, por exemplo, a gente não está usando algo que é somente Microsoft, que é somente AWS. Isso aqui, na verdade, é um padrão de mercado. Né? Essas nomenclaturas de migração que começam com R no inglês, elas são parte de um framework que o Gartner publicou em 2017. E esse framework que o Gartner publicou, ele nos dá insights de como que a gente consegue trabalhar a migração e a modernização das aplicações para a nuvem. Nesse slide aqui fica mais fácil de mostrar de forma prática o que cada um desses pilares quer dizer. Começando da esquerda para a direita, rehost. Esse aqui é o famoso lift and shift ou as is. Aqui a gente está falando de pegar uma máquina que está dentro do nosso data center, uma máquina virtual, e levá-la para a nuvem. Simples assim. Eu tiro ela do data center, levo ela para a nuvem. Essa é uma estratégia de rehost. O que eu tenho de facilitador aqui? Eu preciso liberar, por exemplo, espaço do data center. Eu estou sem recurso, né? Então, levo dessa forma, ou seja, migro. Depois eu vejo como eu vou modernizar. Primeiro eu vou fazer uma migração da minha aplicação. Então, aqui a gente já está falando que a gente consegue liberar rapidamente espaço no data center, reduz o custo de CAPEX. Aí, CAPEX, OPEX, só para dar uma pincelada nessa parte. CAPEX é quando eu tenho um recurso para gastar em compra de equipamento, por exemplo. OPEX é quando eu vou ter o recurso para gastar como serviço, né? Vou locar, vou fazer o uso de um serviço e pagar por ele, né? Então, aqui no rehost a gente reduz o CAPEX. Avançando, a gente tem o refactor. O que a gente vai fazer? A gente vai levar uma aplicação, a gente vai levar um banco de dados para a nuvem. Eu gosto muito de falar do banco de dados como exemplo aqui. Vamos pensar que quando a gente está com o banco de dados no nosso ambiente on-premise, a gente tem que ter uma máquina virtual, tem que se preocupar em manter essa máquina virtual atualizada, segura, antivírus, toda a camada de o banco de dados como um todo ali, instalado, e tudo que está rodando em cima desse banco de dados. Quando a gente migra isso para a nuvem, se a gente adotar uma estratégia de refactor, a gente não vai levar isso aqui como infraestrutura, a gente já leva isso como plataforma. Então, eu não me preocupo onde aquele banco de dados está rodando em termos de sistema operacional. Quem se preocupa com isso é o provedor. Então, aqui eu levo o banco de dados para a nuvem sem eu precisar me preocupar em manter a operação de sustentação desse banco de dados. Então, aqui, toda a parte de atualização, toda a parte de sustentação desse ambiente, ele é de responsabilidade do fabricante, do provedor. Outro exemplo que a gente pode usar aqui, containers. Então, eu vou portar a minha aplicação que já está dentro de um container para a nuvem. Eu preciso criar um cluster Kubernetes, por exemplo? Não, eu já tenho isso como serviço, como plataforma na nuvem. Então, posso fazer uma estratégia aqui de refactor. Avançando, a rearquitetura. O que é a rearquitetura? A gente começa a decompor os serviços em microserviços, por exemplo. Então, o que isso traz para a gente? Traz escala, traz agilidade. Se a gente parar para pensar numa máquina virtual, onde a gente precisa fazer o crescimento dela, porque ela está consumindo muito, tem algum serviço que está rodando nela que está consumindo muita CPU. Eu preciso fazer escalar essa máquina de forma geral.
Quando eu parto aqui para dentro da estratégia de rearquitetura, onde eu estou decompondo os serviços, eu não preciso escalar todos os serviços, eu posso serviço por serviço. Então, aqui, quando a gente fala de utilizar recursos nativos de nuvem, é utilizar um banco de dados que foi criado já para nuvem. Então, aqui, falando da parte de arquitetura, a gente começa a utilizar os serviços nativos de nuvem, que ao longo da apresentação a gente vai falar. Rebuild, a gente está construindo uma nova solução. A solução que a gente tinha, ela não faz sentido mais de ser levada para a nuvem, porque é uma aplicação legada, é uma aplicação que é uma linguagem que não é mais suportada, que se a gente for falar de nuvem, de repente nem tem a compatibilidade dessa linguagem. Então, aqui a gente começa a construir coisas nativas de nuvem também, né? E aqui a gente fala de uma aceleração, transformação digital. E tem mais um item que não está aqui, mas estava no slide anterior. Tem casos onde nenhuma dessas estratégias vai fazer sentido. E aí, de fato, o que a gente vai fazer é substituir. Né? Então, vai substituir. Vamos pensar no e-mail. Faz sentido a gente ainda manter uma infraestrutura de Exchange Server, por exemplo? Um servidor de e-mail? Faz sentido a gente se preocupar com o backup disso? Ou faz mais sentido a gente partir para uma solução nativa de nuvem, software as a service, onde a gente contrata e não se preocupa em manter aquele ambiente funcionando, em atualizar a Spark, a gente contrata como um serviço que está resolvido a nossa vida. Né? Então, são outras estratégias que a gente tem. Assim como eu falei anteriormente, na parte dos gatilhos, aqui a gente tem os gatilhos que eles são orientados para a TI, que são ali orientados por cronograma, né, o término de garantia, é o término do suporte, do hardware, do sistema operacional. E quando a gente fala também aqui, a gente tem os gatilhos que são orientados pelo negócio, né, modernização. Eu preciso inovar, eu preciso criar um aplicativo novo, eu não tenho mais disponibilidade dentro do meu data center não comporta mais um aplicativo moderno, o aplicativo que meu data center comporta é um aplicativo legado. Então, aqui a gente tem gatilhos de ambas as partes. Falando um pouco de projetos comuns de migração e de modernização que a gente tem pego em nossos clientes, Windows Server. Né? A gente tem uma infraestrutura de Windows Server simplesmente para manter um file server. Isso ainda faz sentido? Faz sentido a gente levar isso para a nuvem dessa forma? Se a gente levar dessa forma, a gente está aplicando o primeiro modelo de migração. A gente está fazendo um lift and shift. Não faz sentido. Né? Ele não é o cenário mais barato a ser levado. Ele não é o melhor cenário em termos de gestão. E mais para frente eu demonstro o porquê disso. Banco de dados, eu já citei, né? Faz sentido a gente manter isso em cima de uma máquina virtual, manter isso atualizado ainda? Não faz mais sentido. Aplicações, ASP.NET, PHP, Java, aplicações web aqui, que faz sentido. Instalar um servidor de front-end, manter isso ainda, não faz sentido mais. Aqui são projetos que a gente até pode levar no primeiro momento isso no modelo lift and shift, mas faz total sentido quando a gente para analisar financeiramente, modernizar isso. A gente migra e moderniza isso para cima de um web app, a gente consegue economizar, a gente consegue, quando eu falo economizar, tempo e dinheiro, né, e colocar o nosso recurso, o nosso time, para se preocupar com o negócio, e não mais em manter um servidor atualizado, não mais manter uma infraestrutura de sistema operacional, de banco de dados sendo atualizado. Deixa que o provedor faz isso pela gente. Né? Então, de uma visão mais de cima aqui, como que funciona a jornada de migração? Ela começa por um processo de avaliação do ambiente, ou seja, o assessment. A gente entende o que existe dentro do ambiente local, dentro do ambiente de data center, e faz um assessment. Dentro desse assessment, a gente vai entender qual é o consumo dos recursos, quais são as dependências que existem entre as aplicações, quem está consumindo recursos de banco de dados, qual é o serviço que está se conectando lá no print server. Né? Então, a partir aqui de um processo de assessment, a gente consegue fazer esse mapeamento. Uma vez feito a avaliação do ambiente, a gente começa a tomar estratégias de migração. E aí vocês podem me perguntar, Jonathan, se a gente fizer uma
a gente optou por levar todo o nosso data center para a nuvem. A gente vai utilizar somente uma estratégia de migração? A resposta pode ser que sim, pode ser que não. Em muitos casos, não. Né? O que acontece é que a gente pode adotar uma estratégia de lift and shift para migrar parte do nosso ambiente, refactor outra. A gente pode chegar num componente que a gente não vai migrar, a gente vai reescrever, ou a gente vai substituir isso por outra solução. E uma vez que a gente migrou, a gente entra num tópico que é extremamente importante, a otimização. Né? Notem que aqui a gente está falando de migração. Agora, próximo passo, otimizar, modernizar, isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Né? Então, a experiência, quando a gente fala do Azure, toda essa visão que está na tela, começando pelo processo de avaliação, migração, otimização, até mesmo chegar no uso da nuvem, ele tem que ser bacana a gente falar do Azure, porque é o seguinte, a gente consegue, dentro do Azure, numa visão única, ter ferramentas aqui, já trago o nome de algumas soluções do Azure, ferramentas para fazer um assessment, né, para fazer uma avaliação. Então, o Azure Migrate, por exemplo, ele é um hub que ele vai concentrar todo o processo de assessment e de migração dentro da mesma interface. Então, através dessa interface, a gente consegue analisar carga de produção em cima de máquina virtual, em cima de banco de dados. A gente começa a fazer a migração desse ambiente, o planejamento dessa migração dentro dessa mesma ferramenta. Né? Então, a gente começa a utilizar aqui soluções como a ASR, que é o Azure Site Recovery, para fazer a migração. A gente faz a migração de banco de dados. Uma vez que a gente migrou uma aplicação, como que a gente faz para ter insights daquilo que está funcionando, que está rodando no ambiente de nuvem? Está com superprovisionamento, está de acordo, precisa colocar mais recurso. Então, isso a gente tem ferramenta como aqui, eu trago o Azure Advisor para falar isso, a parte de custos, a parte de proteger e gerenciar, que é extremamente importante. Como que a gente garante que, por exemplo, sou uma instituição financeira, eu preciso ter meu ambiente PCI Compliance. Como que eu garanto que o meu ambiente que está rodando em nuvem está PCI Compliance? Então, tem blueprints para garantir que determinada funcionalidade não vai ser habilitada, determinada função na nuvem, somente determinada pessoa, somente o administrador vai ter acesso. Então, a gente tem mecanismos para nos proteger e facilitar a gerência. E além de tudo aquilo que já tem nativo dentro do Azure, existe um sistema de parceiros que se integra também nesse hub de migração. Então, a gente tem ferramentas de terceiro que fazem também o assessment, que fazem a migração e que fazem também otimização aqui em conjunto com as ferramentas do próprio Azure. Então, eu trazendo de forma prática agora um exemplo da jornada cloud para a gente. Vamos pensar que a gente tinha 4 máquinas dentro do nosso ambiente on-premise e a gente levou elas para a nuvem como um rehost, um lift and shift. Que aconteceu? A gente levou 2 máquinas ali com IS, e aí aqui deixa eu destacar, o IS aqui pode ser qualquer outro servidor de web, né? Então o IS, Nginx, assim por diante. A gente levou como máquina, e a gente levou também banco de dados como máquina. Se nós levarmos a nossa aplicação dessa forma, a gente já tem ganhos, né? A gente já tem ganhos em questão de disco gerenciado, a gente já tem ganhos de disponibilidade, entre outros. Vamos avançar. Eu não quero ficar nessa plataforma porque eu sei que ela não é a mais barata. E também não é eu preciso modernizar, né? Eu preciso avançar. Eu estou usando nuvem, eu quero avançar. Então, a gente já moderniza de uma forma muito simples. A gente tira, e aqui é legal de destacar que quando a gente faz um assessment, existe um mecanismo para mostrar já o que pode ser modernizado já na migração. Ou seja, ao invés de eu pegar essa primeira etapa e realizar ela, eu já consigo pular diretamente para a segunda etapa durante a fase de migração. Então, eu já consigo fazer uma replataforma durante a migração. Eu não preciso obrigatoriamente passar pela etapa do lift and shift. Eu posso levar isso de uma forma modernizada para a nuvem. E quando eu falo de modernizar, o que eu estou falando aqui? O nosso código ele não roda mais em servidor. Ele está rodando num web app. Quem vai manter esse aplicativo rodando é o provedor.
Então, aqui a gente já tem ganhos. Então, nesse exemplo aqui, aquilo que estava rodando em cima de um servidor Windows conhece, passou para cima de um web app, na verdade, para cima de 2 web apps. Assim como o banco de dados está com máquina, agora ele não está mais com máquina, ele está com plataforma. Simplesmente por isso a gente já tem ganhos. A gente já tem ganhos de operação, já tem ganhos financeiros aqui. E quando a gente fala da nuvem, diferente do ambiente on-premise, a gente tem algo que é fantástico, que é a escala. Como que se fazia para ter 2 data centers com alta disponibilidade? Se comprava equipamento duplicado. E aí se fazia toda a configuração, replicação desse ambiente. Quando a gente fala de nuvem, a gente não precisa comprar nada duplicado. A gente pode criar simplesmente um ambiente primeiro em uma região, como por exemplo na parte de cima. Uma vez que eu já estou em nuvem, eu estou testando a aplicação, agora eu vou levar isso para produção. Agora eu vou me preocupar na alta disponibilidade dessa aplicação. Então, eu aplico uma replicação, na verdade, eu habilito a replicação ao banco de dados por uma segunda região, assim como também a parte de web app. Então, eu tenho a mesma aplicação rodando em 2 regiões distintas, e eu tenho uma camada de balanceamento de carga, que aqui está representado pelo front door, que ele está fazendo o balanceamento do tráfego na minha frente, na frente dos servidores, e ele está entregando a mesma aplicação em 2 data centers distintos, em 2 regiões distintas. Se nós tivermos uma falha em uma determinada região, a região ela vai suportar. Se deixar assim, já está muito bom. Já está legal, já está modernizado, só que a gente consegue avançar ainda um pouco mais. Como que a gente faz agora para usar soluções nativas de nuvem? Então, a gente fala agora de microserviços, a gente fala aqui de deixar de utilizar, por exemplo, um banco de dados relacional, a gente passa por não relacional, a gente começa a utilizar bancos NoSQL, tem diversas estratégias, isso aqui vai mudar de acordo com a necessidade do negócio. E isso pode mudar também lá nos insights que a gente vai ver durante a fase de assessment, a gente pode entender que a migração que a gente vai fazer, ela já é uma migração por uma solução nativa em nuvem. Então, aqui a gente está falando do uso de containers, a gente está falando do uso de serverless, ou seja, são funções que estão sendo executadas. Eu não tenho mais a necessidade de ter uma aplicação rodando numa máquina ou até mesmo num web app de forma full-time. Então, sob demanda, eu vou consumindo recursos. Ou seja, eu tenho um ganho financeiro aqui também. Só para detalhar um pouco melhor os serviços que a gente tem em cada uma dessas fases que eu passei. Então, aqui, simplesmente, quando a gente fala de fazer um lift and shift, quais são os benefícios? A gente já tem toda a segurança que a nuvem nos traz. Algo que eu não foquei muito, mas que lá nos gatilhos a gente tinha um item que é o término do suporte do fabricante. Então, término, por exemplo, da garantia do Windows Server 2008. Para quem tinha e levou para a nuvem o Windows Server 2008, até mesmo o SQL mais antigo, a Microsoft tem garantia. Então, assim, se eu rodo dentro do meu data center, eu não tenho mais a garantia do provedor, né, dos serviços da Microsoft. Se eu levo para a nuvem, a própria Microsoft vai continuar suportando esse ambiente. Então, preciso ter garantia, o meu sistema é um legado que está rodando em cima de um sistema operacional que não tem mais suporte. Vamos fazer um lift and shift disso, a gente garante que esse ambiente ainda vai estar suportado pela Microsoft, né? Então é um caso típico aí de utilização e de benefícios quando a gente fala do lift and shift. Serviços em cima do modelo com plataforma, já falei, mas web app, front door, a gente já começa a falar de Azure DevOps, ou seja, aqui a gente já tem a pipeline CI/CD, ao mesmo tempo que o código está dentro do meu Azure DevOps, eu preciso testar esse código, eu preciso automatizar a infraestrutura que vai suportar esse código. Então, o próprio DevOps já está integrado nos serviços nativos do Azure. E, por último, quando a gente fala ali, então, dos microserviços rodando em cima dessa arquitetura já construída em nuvem, a gente está tendo benefícios aí de utilizar um banco de dados nativo de nuvem, a gente está utilizando recursos de inteligência artificial, né? A gente consegue trazer isso para dentro das nossas aplicações. Por que eu vou me preocupar em criar algum serviço, por exemplo, de transformar texto em voz, né? de colocar funcionalidade de acessibilidade dentro da minha aplicação?
como que eu faço para utilizar isso? A própria nuvem, o próprio Azure já tem esses recursos nativos, simplesmente eu vou integrar os serviços, né? Então, aqui são alguns exemplos que a gente consegue trazer para essa parte de modernização de aplicação. Falando um pouco mais das ferramentas de migração do Azure, eu já mencionei anteriormente, mas eu vou voltar novamente para esse tópico, que é o Azure Migrate, que é um hub, como eu falei, de acesso de migração e de modernização. Dentro dele é que a gente consegue ter os insights de tudo aquilo que a gente precisa migrar, seja um banco de dados, sejam máquinas virtuais, desktop virtuais, qual é a carga que a gente vai ter, quais são as dependências, como que a gente sabe que se nós optarmos por fazer uma migração por fases, como a gente garante que cada fase, que a gente não vai esquecer de algum servidor que tenha dependência com o outro, né? Através do Azure Migrate a gente tem esses insights e as ferramentas para fazer isso, né? Então, dentro das ferramentas que a gente tem no Azure Migrate, a gente consegue avaliar o consumo, e isso é algo bem simples, é algo bem fácil da gente ter, mas qual é o consumo de determinada aplicação, em qual semana que eu preciso escalar a minha aplicação se eu levar isso para a nuvem, né? Então, no faturamento que eu tenho gargalo no meu data center, como que eu resolvo isso na nuvem, né? Eu consigo ter esses insights todos através do Azure Migrate, e é óbvio que aqui a gente vai fazer um trabalho que não vai ser somente da ferramenta, mas aqui a Teutec ela entra também com um time de especialistas para fazer um plano de migração de acordo com a necessidade de cada aplicação, de cada negócio, né? Então, a gente pode optar por, em conjunto com vocês, clientes, por fazer um lift and shift de uma aplicação num primeiro momento, mas a gente leva, tira isso do nosso data center, começa a ganhar benefício de segurança, de escalabilidade, mas a gente já começa a trabalhar em paralelo também numa modernização disso, né? Então, dentro do Azure Migration, é onde a gente começa a ter esses insights, a gente começa a ter estimativa de custo, quanto que custa levar aquela aplicação para a nuvem, quanto que custa manter isso no nosso data center, a gente consegue ter esse nível de comparação também. E aqui, quando a gente fala de rehost, que eu não vou falar que sempre a gente começa por essa estratégia, porque eu já falei que a gente consegue modernizar, a gente consegue pular etapas. Mas muitas vezes os projetos de migração eles começam dessa forma, porque é a forma mais rápida da gente migrar uma aplicação. É muito mais rápido a gente levar para a nuvem uma máquina virtual do nosso Hyper-V, do VMware, da forma como está, e depois a gente moderniza isso, né? Então, a ferramenta que faz isso lá dentro do Azure é o Azure Site Recovery. Aí vocês podem perguntar, tá, mas essa ferramenta não é de recuperação de desastre? Ela é também. A mesma ferramenta que é utilizada para projetos de DR, ela também pode ser utilizada em projetos de migração. E aqui tem um benefício que é bem legal, que eu gosto sempre de falar, que quando a gente trabalha o ASR como ferramenta de migração, ele não tem um custo de licenciamento. Então, por 30 dias, ele pode ser utilizado sem custo de licenciamento para fazer migração. Tá? Então, é um benefício bem legal quando a gente fala do ASR, que é um produto que a gente gosta muito aqui de falar e de utilizar, mas a gente também tem outras ferramentas que nos permitem fazer a migração para a nuvem. Como, por exemplo, é a que eu vou falar agora, que é o DMS, né? O Database Migration Service, ele é a ferramenta que faz migração de banco de dados para a nuvem. Esse banco de dados ele pode estar dentro do nosso ambiente on-premise, ele pode estar em outras nuvens. O DMS ele tem uma compatibilidade bem legal em termos assim de engines suportadas, em termos de necessidades, né? Eu preciso fazer uma migração com o menor tempo de downtime, né? Eu não posso ter downtime, ou esse downtime ele tem que ser mínimo. Então, o DMS ele me permite fazer isso. Eu faço toda a migração dos serviços, dos serviços não, toda a migração dos dados dos bancos de dados em paralelo, e em determinado momento, numa janela, eu simplesmente faço a substituição ali do endpoint da minha aplicação, agora para o novo local, rodando no Azure, por exemplo. Detalhar um pouco mais também daquilo que a gente tem de possibilidade dentro do DMS. O DMS ele faz algo muito semelhante, se não igual ao Hub, até porque ele está conectado também no Hub, que é o Azure Migrate. Então, quando a gente fala de assessment do banco de dados, o DMS faz, e ele faz a migração também.
E aqui a gente consegue fazer algo que é muito legal, que é a conversão de um banco de dados em outro. Então, eu estou utilizando o MySQL. Eu não quero mais utilizar o MySQL, eu quero migrar isso para cima de SQL Microsoft, por exemplo. O DMS ele tem a possibilidade de fazer isso para a gente. Tá? Então, ele é uma solução que trabalha de ponta a ponta. O que isso quer dizer? Desde a parte do assessment, de entender o que está rodando dentro de cada banco de dados, qual é a versão, quais são as tabelas principais, tudo aquilo que diz respeito ao banco de dados, ele vai nos informar. E aí a gente, a partir disso, toma o melhor caminho, né, de migração. Vamos manter a mesma engine que já estava, vamos modernizar isso, vamos tirar de cima de um banco de dados tradicional, botar para cima de um Cosmos DB, por exemplo. Então, a partir dele que a gente tem vários insights para projetos de migração. Como que a gente entende a nossa prontidão para cloud, para a jornada cloud? É muito legal, e eu recomendo que vocês já, uma segunda tela aí, dá um alt tab no navegador e já digita aca.ms/smarttool, que é um link que vai levar vocês para uma série de perguntas da Microsoft, é um assessment baseado em perguntas e respostas, e com base nos insights, naquilo que vocês responderem, o Azure, a Microsoft, responde qual é a nossa maturidade para a cloud. Eu acho isso muito legal. E aqui a gente está falando de 10 dimensões, é em torno de 19, 18 perguntas, mais ou menos, que a gente tem lá, separadas em 10 dimensões, ou em 10 categorias. Então, aqui a gente está falando de maturidade em termos de governança, em termos de suporte, treinamento, que é algo extremamente importante. Estou com um time capacitado para operar nuvem, né? Então, aqui a gente tem de forma bem rápida um retorno da nossa maturidade em relação à cloud ou em relação àquilo que a gente vai ter de desafio se a gente migrar para a cloud. Quero trazer mais alguns exemplos para vocês em relação àquilo que a gente já estava falando anteriormente, mas só um pouco mais de exemplo para fixar. Então, aqui a gente tem, na esquerda, uma aplicação no modelo tradicional aí de duas camadas, a camada de aplicação ou camada web e a camada de dados, que simplesmente está sendo feito um lift and shift. Então, aqui a gente está utilizando a ferramenta do Azure Migrate para fazer isso, né, um as is. Avançando, tem um exemplo de não mais rehost, mas aqui a gente está levando aquilo que era infraestrutura para cima de plataforma. Então, eu tiro o banco de dados de dentro de uma máquina virtual, levo isso para dentro de um serviço como plataforma, né, sendo suportado pelo próprio Azure. Aqui a gente utiliza o DMS para fazer esse processo, ou a gente pode utilizar o DMS para banco de dados, né? E se a gente for falar de migrar nossa aplicação, a gente tem dentro do Azure Migrate parte de migração da aplicação. Então, existe um processo de assessment que é feito lá no nosso servidor IS, por exemplo, e ele nos fala da maturidade para a gente fazer a migração direta para um aplicativo, né? Eu não vou levar isso para a máquina virtual, já levo isso para cima do web service no Azure. Esse exemplo aqui eu gosto muito de falar também, que é da solução VMware. Tenho todo um ambiente VMware, meu time tem conhecimento de VMware, só que eu não tenho mais espaço no data center, eu preciso tirar meus equipamentos do data center, porque terminou a garantia, terminou o contrato com a empresa onde eu faço colocation. Eu posso levar todo esse ambiente VMware como VMware para cima da nuvem, né? Aqui, ele não é um cenário mais barato, muitas vezes, porque a gente fala de host físico, né? E aí, quando a gente fala de host físico, a gente está falando que o Azure ele vai nos entregar uma máquina dentro do data center e sempre aquela máquina vai ser minha enquanto eu estiver consumindo esses recursos. Então, aqui é uma estratégia de migração e, dependendo da aplicação, das dependências, pode fazer total sentido. E não é a solução mais cara também, gente. Eu falo que pode ser caro dependendo do tamanho do ambiente, mas pode ser mais barato que um colocation, muitas vezes, pode ser mais barato que um hosting, de hosts VMware. Então, cada caso é um caso, e aqui vocês podem contar com a nossa expertise para auxiliar vocês se essa é a melhor jornada de migração. Falando de ambiente de desktop virtual,
Então, a gente também consegue fazer a migração de soluções próprias Microsoft, o RDS, a gente pode levar isso para cima do ambiente do Azure, mas a gente também tem integração aí com o ambiente de VMware, Horizon, do próprio Citrix. Então, a gente pode levar isso como infraestrutura, mas a gente também pode levar isso para cima de um Azure Virtual Desktop, por exemplo. Então, a gente já está modernizando ali a nossa aplicação, levando isso de uma forma onde a gente não tem mais a necessidade de ficar gerenciando os componentes individuais da nossa solução de VDI. A gente vai se preocupar em atualizar, às vezes, a nossa imagem e entregar isso para o perfil que necessita. Basicamente, é uma gestão do serviço muito mais simplificada. Modernização do banco de dados, eu já falei, da parte de aplicação, mas aqui só mais para reforçar, levar um aplicativo PHP, por exemplo, de máquina para cima de um web service, assim como também a camada de banco de dados. Bom, falamos bastante de migração. O que a gente vai falar na sequência? A gente começa a falar de otimização. A otimização, ela não precisa acontecer somente depois que a gente migrou para a nuvem. Ela pode acontecer durante a migração. E os próprios insights que a gente vai ter durante o planejamento de uma migração, ou até mesmo durante o andamento da migração, eles já nos ajudam a ter gatilhos aí de otimização de custo. A gente começa a ter insights para, ao invés de consumir um recurso no modelo on-demand, a gente vai reservar aquele recurso. Então, se eu tenho um recurso, é fácil de pensar na máquina virtual, que é algo que é muitas vezes mais palpável. Então, a máquina virtual, quando ela está dentro do nosso data center, a gente não precisa se preocupar em desligar ela à noite, porque vai estar consumindo por hora. No data center, dificilmente a gente tem esse controle. Raríssimos os casos de clientes que eu vi ter esse controle dentro do ambiente on-premise. Agora, quando a gente vai para a nuvem, isso é muito diferente. Está na nuvem, ligado, está consumindo, está faturando. Então, aqui a gente precisa entender qual é o melhor cenário para cada workload. Então, se eu preciso ter uma aplicação disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, faz sentido eu manter uma tarifa mensal no modelo horário, eu pago por hora essa máquina, faz sentido manter, ou de repente eu reservo a capacidade daquela máquina, otimizo os custos e saio ganhando em termos financeiros no final do mês. Então, são insights que a gente vai tendo durante a migração e posteriormente também. Então, quando a gente fala de modernizar, a gente fala de modernizar as aplicações também, mas a gente fala de modernizar também o nosso modelo de gestão. A gente está modernizando, se a gente quiser, a gente pode fazer infraestrutura da mesma forma que a gente fazia dentro de casa, fazer isso na nuvem. Vai funcionar? Vai funcionar. Só que não vai ser o mesmo barato. Isso eu garanto para vocês. Então, a gente precisa entender quais são os desafios que a gente tem, quais são as diferenças que a gente tem quando a gente fala de nuvem, E aí isso traz um gancho com esse próximo slide, que são os pilares que eu gosto muito de falar quando a gente fala de nuvem. Muitos deles, se não todos, eles são aplicados já no modelo on-premise, no modelo tradicional. Mas em nuvem eles fazem muito mais sentido. Então, assim, falando de governança, a gente tem mecanismos e ferramentas para garantir que o nosso ambiente está, como eu mencionei lá atrás, PCI Compliance, que ele está dentro dos requisitos que eu tenho com o meu cliente. Então, o meu cliente ele é auditado por alguma ISO. Como que eu garanto que os recursos que eu tenho estão aderentes àquela ISO, àquela regulamentação? Então, existem mecanismos dentro do Azure para garantir o compliance do ambiente. Como que eu garanto um ambiente seguro? Lá atrás, bem no início da apresentação, eu falei que nós tínhamos um ambiente no passado que ele era conhecido. Eu precisava acessar minha aplicação corporativa dentro da rede corporativa. Então, eu tinha antivírus, eu tinha firewall, eu tinha uma proteção. Como que eu garanto hoje que, independente de quem está acessando a minha aplicação, o meu ambiente, independente de onde esse usuário está acessando, que eu vou manter a segurança? Então, a Microsoft ela é líder no nosso quadrante de segurança, também dentro do Azure, também dentro das ferramentas que existem no Azure, na nuvem. Então, quando a gente fala de segurança, algo que a gente fala muito no dia a dia, e vocês provavelmente já ouviram bastante também, é a questão do Zero Trust.
eu vou confiar em todo mundo? Não, eu não vou confiar em ninguém. Eu preciso validar todas as vezes que o Jonathan é o Jonathan tentando acessar. Como que eu garanto que não é alguém se passando por mim? Então, a gente tem mecanismos que vai desde um MFA, MFA básico, né, MFA, para garantir um segundo fator de autenticação. A gente vai proteção de ataque DDoS. A gente tem solução que está monitorando ameaças avançadas, então tem vários mecanismos. Resiliência, que é o próximo pilar aqui. A resiliência, muitas vezes a gente entende que a gente precisa aplicar resiliência nas nossas aplicações, no nosso storage, só que a resiliência ela vai muito além disso, né? Ela não fica restrita somente nos equipamentos que a gente possui. Ela vai também no nível de aplicação. Então, a gente precisa construir uma aplicação que ela é resiliente. A gente tem que garantir que se algum componente da nossa aplicação falhar, a aplicação vai se manter de pé. Como que a gente garante, como que a gente constrói isso? Na nuvem, a gente tem soluções para fazer isso. E o próximo slide eu vou detalhar um pouco mais essa questão de resiliência para a gente. Monitoramento. Como que a gente garante que o nosso ambiente está saudável? Como que a gente garante que a gente não tem gargalo no ambiente, seja em termos de consumo de recursos, seja em termos de aplicação? Então, a gente tem insights aqui, eu posso falar do Azure Monitor, que vai monitorar o nosso ambiente. Isso pode estar correlacionado, por exemplo, com a ferramenta de CIEM. Então, posso falar de Azure Sentinel. Posso automatizar alguma tarefa, né? Então, se eu tiver um monitoramento de CPU de determinada máquina, e isso chegar numa capacidade, por exemplo, de 80%, 90%, isso aciona um gatilho para colocar mais máquina no ambiente, e muitos outros gatilhos que a gente consegue fazer, né? Então, aqui, junto com o monitoramento, eu já falei de automação também, né? Então, a gente consegue, no monitoramento, automatizar muita coisa, mas não somente no monitoramento, a gente consegue automatizar também todos os recursos, tudo aquilo que a gente cria através de uma interface visual, a gente consegue automatizar isso por código. Então, a gente está falando de infraestrutura como código agora. Então, eu preciso replicar todo o meu ambiente por uma segunda região. Como que eu faço? Eu já tenho um código pronto, ele vai provisionar esse meu ambiente na região que eu escolher. Então, aqui a gente fala novamente de, por exemplo, Azure DevOps. Né? Aquilo que eu já tenho sido provisionado num ambiente, agora eu vou replicar isso para outro local. E eu ganho velocidade, eu ganho capacidade de atualizar meu ambiente com downtime zero. Né? Então, tem muita solução de automação que a gente consegue falar aqui, e algo que é extremamente importante. Eu falei de segurança, falei de monitoramento, mas a gente precisa ter backup, a gente precisa garantir que esses dados vão estar seguros também. E aí, esse aqui é o último slide da apresentação, mas é um slide que eu gosto muito de falar, porque a gente tem exemplos que vão desde a parte de SLA até estratégias que a gente começa a adotar quando a gente pensa no uso da nuvem de uma maneira de continuidade de negócios. Da esquerda para a direita, a gente pode começar com uma disponibilidade mínima, que é simplesmente eu levei a minha aplicação, a minha máquina para a nuvem, e tenho uma única máquina virtual, onde eu já tenho um SLA que ele é altíssimo, né? O Azure ele já me garante que eu vou ter um SLA de 99,9%. Então, aqui eu já não me preocupo mais em energia do data center, em ar-condicionado do data center. Essa preocupação é do Azure, essa preocupação é do provedor de nuvem. Quero aumentar a minha disponibilidade. Eu acho que eu preciso, tem que garantir algo que é mais resiliente ainda. E aí, eu falei bastante em resiliência agora no final, mas eu gosto de falar uma frase que eu ouvi, que ela fala que a resiliência ela não vai evitar qualquer falha, se recuperar de uma falha. Então, assim, os ambientes eles vão falhar, seja o hardware, seja o software, mas como que a gente vai contornar isso? Como que a gente vai garantir que aquela falha não vai impactar o nosso negócio? Como que a gente vai garantir que aquela falha não vai fazer com que a empresa perca no faturamento, que o faturamento não vai parar? Então, a gente tem que pensar na disponibilidade em todos os segmentos. No segmento de cloud, é óbvio que é aquilo que a gente está falando aqui, mas isso está muito ligado a como a gente constrói as nossas aplicações também. Como que a gente faz para manter uma aplicação no ar, né, de pé, se falhar um componente dela.
Então, até para trazer um exemplo, existe um framework do Netflix, que ele é público, ele está publicado no GitHub, depois eu posso passar se vocês tiverem interesse, mas ele é um mecanismo que simplesmente ele começa a matar serviços em produção. É até engraçado falar em desligar uma máquina em horário de produção, né? Agora imagina deletar essa máquina. É algo que pode ser muito agressivo, né? Mas é algo que eles usam justamente para garantir que o ambiente de nuvem deles está funcionando, está tolerando falhas. E nada melhor do que matar uma máquina em produção para descobrir que de fato está funcionando a resiliência do ambiente. Então, para continuar aqui, dentro do Azure a gente tem diversos conjuntos de requisitos ali que a gente pode atender quando a gente fala de continuidade de negócio e de resiliência. Eu estava falando do data center aqui, entende-se que data center ele é uma dentro de uma região do Azure a gente pode ter vários data centers, né? E esses data centers eles podem ser então zonas de disponibilidade distintas. Então, se eu vou provisionar uma aplicação que ela tem que ter garantia que ela não vai falhar, é o e-commerce da minha empresa. Como que eu garanto que aquele e-commerce vai estar sempre disponível, mesmo que haja uma falha num data center, mesmo que haja uma falha dentro de um rack físico no data center, ou perder um data center inteiro de uma região do Azure. Então, eu começo a trabalhar por zonas de disponibilidade. Então, vamos usar o exemplo de São Paulo. Eu estou provendo, né, estou criando recurso de toda a camada web, eu estou colocando no meu data center na região de São Paulo, distribuído na zona 1, na zona 2 e na zona 3. Se qualquer uma dessas zonas falhar, eu tenho outras duas suportando, né? Então, é óbvio que acima disso a gente tem outros componentes, balanceador de carga e outras coisas, mas a gente começa a falar de um SLA de 99,99% garantido pela Microsoft. Então, aqui a gente tem um SLA extremamente alto, né? Algo que permite a gente falhar um data center inteiro, né? Não a gente falhar o data center, mas por uma catástrofe ou qualquer outra coisa que possa fazer com que isso aconteça. E aí a gente vai para um cenário de ter uma segunda região. Quando a gente tem necessidade de continuidade de negócios, a gente tem várias estratégias. A gente pode ter um ambiente em stand-by, a gente pode ter um ambiente que nem existe, e ele vai ser totalmente provisionado através de uma infraestrutura como código, por exemplo, né, e somente os bancos de dados eles vão estar sendo replicados para lá. A gente pode ter ativo em duas regiões, a gente tem várias possibilidades aqui, né? Então, ou a gente fala de um serviço que é o Site Recovery, que é de continuidade do negócio. Serviço ele pode ser utilizado no on-premise, fazendo DR para nuvem, mas ele pode ser utilizado também de nuvem para nuvem, ou seja, da região de São Paulo para a região do Rio de Janeiro, do Azure, para a região central dos Estados Unidos, para a região leste, assim por diante. E por último, a gente está falando também da parte de dados aqui embaixo. Então, a gente precisa ter backup, a gente precisa ter proteção dos dados. Se eu sofrer um ataque de ransomware, como que eu garanto que meu dado vai estar íntegro para ser restaurado? E aqui é algo que pode acabar com a empresa, né? Pode fechar a porta da empresa. Então, toda vez que a gente fala de um projeto de migração e de modernização para a nuvem, o pilar básico é a proteção dessa informação, é a continuidade do negócio. A gente precisa garantir que, independente do que acontecer, se acontecer alguma falha, a gente vai ter como restaurar, a gente vai ter como manter o serviço de pé. Pessoal, eu encerro a apresentação por aqui. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para escrever.